Me faço acompanhar aqui do meu amigo, Dr. Celso, meu amigo. De quantos anos, Celso? Tem mais de 3 décadas. 3 décadas. Então, mais ou menos, nós estamos com 53 anos de idade, né? É isso mesmo. Vou mandar aí um super bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Brasil para Cristo. Olha aí, esse é o Celso, gente boa. Tamo junto. Celso. Sempre. Sempre. Até a eternidade. Até a eternidade. Nós nos conhecemos em que ano foi isso, Celso? Cara, eu tinha acabado de sair da faculdade, você tinha acabado de entrar na polícia e eu acabado de pegar o AB em 1999. Rapaz, eu entrei em 98. Pois é. Faz tempo, hein? Tamo aí. Você aposentou e eu continuo na linda. Eita! Muito bom ter você aqui nessa manhã, viu, Celso? Obrigado. Quero agradecer pela sua presença aqui nesta manhã. Gratidão pela sua vida. Celso, você está já há quantos anos na advocacia? Rapaz, estou há 24 anos, quase 25 já. Faço 25 agora em dezembro, graças a Deus. 25 anos já. Puxa vida. E nesses anos aí, Celso, a sua área trabalhista sempre foi a desejada ou você ainda tentou ir por uma outra área? Não, confesso que até 2006, mais ou menos, o meu forte era criminal. Criminal. Fiz bastante tribunal do júri, absolvi muita gente que realmente era inocente, Certo. Fiz bastante justiça nos tribunais do Vale do Paraíba, defendi muita gente boa, também defendi muita gente que cometeu crime, mas que tinha direito a uma boa defesa, né? Certo. E estamos aí até hoje, graças a Deus. Aí a partir de 2008, eu ingressei na área de Previdência Social e estou até hoje aí com mais de 10 mil clientes satisfeitos. Graças ao bom Deus. 10 mil clientes satisfeitos? Mais de 10. Gente pra dedéu. Rapaz Exatamente. do céu, bastante gente lá. Celso, lá no escritório tá você sozinho ou tem mais alguém trabalhando com você lá? Não. Hoje o escritório há algum tempo já é um pouco ampliado, porque a área de Previdência Social é uma área bastante ampla. Certo. É uma área bastante difícil, mas é bastante ampla. Nós temos muito trabalho. Então hoje no meu escritório nós estamos em 4 advogados. Eu tenho 4 colaboradores comigo. Certo. Uma bacharel, que ainda não tem OAB, mas que já está comigo há 15 anos. Certo. Uma bela secretária no sentido trabalhista, porque ela realmente nos auxilia, é o nosso braço direito, que é a Tainara. Boa. Está comigo há 8 anos. E estamos aí fortemente. Boa. Aposentando quem necessita, fazendo justiça para as pessoas que necessitam das aposentadorias. Certo. E dos benefícios previdenciários em geral. Celso, nesses anos todos de advocacia, você tem assim, essas experiências de fazer a justiça acontecer. Já teve que brigar bastante para que a justiça acontecesse ou não? Já tive uma situação pretérita, certo, em que um senhor, se eu não me falha a memória, Sebastião D'Amico, o nome dele, ele tinha neoplasia maligna, mais conhecida como câncer. Certo. E ele foi fazer uma perícia, isso foi em 2006, foi um dos primeiros casos que eu peguei. Foi isso que me motivou até a ingressar mais a fundo nessa área. Certo. Ele tinha câncer e foi fazer a perícia no INSS. Eu não vou revelar o nome do perito por uma questão de ética. Certo. Mas o perito disse que ele estava 100% apto ao trabalho. É uma injustiça tremenda. Aí eu ingressei na justiça e consegui, depois de muita briga, eu consegui aposentá-lo por invalidez. Demorou, Celso? Não, na época não. Na época foi em questão de 8 meses, mais ou menos. Saindo a perícia, fez a perícia, o perito judicial constatou a incapacidade de 100% dele e aposentou por invalidez. Eu sei que há a óbvia necessidade dos rendimentos, mas uma satisfação quando você vê a justiça sendo feita, não, Celso? Você não tem ideia. É de se derramar lá. É emocionante. É emocionante. Um caso eu já fiz muita justiça contra o INSS, porque realmente eles praticam muita injustiça contra os segurados. Puxa vida. Celso, eu tenho perguntas aqui, eu vou tentar começar por elas. Vamos lá. Para que a gente ganhe, talvez, eu já quero até avisar, nós estamos transmitindo a live pelo Facebook, o Brasil para Cristo SJC,
também pelo site da rádio, www.essencialfm.com, também pelo aplicativo. Se você desejar, você pode baixar aí no seu Play Store, entra lá e busca Essencial FM, e você também está nos acompanhando ao vivo em áudio e vídeo também pelo Instagram, @PRKleberFlauzino. Já quero agradecer as pessoas que estão conosco ali pelo Instagram. Esse é o Dr. Celso, advogado trabalhista, é um homem espetacular, e vai nesta manhã aqui no programa Na Voz do Brasil para Cristo nos esclarecer dúvidas, e já adiantando, aquelas perguntas que talvez nós não consigamos respondê-las aqui, eu me comprometo a fazer contato com o Celso, Dr. Celso, para que a gente possa respondê-las. Mas eu vou começar pela primeira aqui, é o seguinte: o tempo mínimo para contribuição para a aposentadoria é de 18 anos. Sendo a somatória de todos os anos de contribuição, é necessário que sejam contribuições atuais? Vamos supor que uma pessoa fique 5 anos sem trabalhar, registrado e sem contribuir com o INSS, e complete a idade para se aposentar. Essa pessoa teria problemas por não ter contribuído nesses últimos anos, Dr. Celso? Bom, vamos esclarecer de ponta a ponta isso aí. Ok. Na realidade, a carência não é 18 anos, tá? Certo. A carência para aposentadoria vai depender de qual a espécie de aposentadoria. Certo. A aposentadoria por tempo de serviço, ela é 35 anos até a fase de transição, que foi 13/11/2009, pela nova lei. Certo. Né? A lei atual fala em 65 anos Tá. para o homem e hoje 61,5 para a mulher, com 15 anos, no mínimo 15 anos, entendeu? Certo. Deixamos de ser aquele país que aposentava as pessoas com 45 ou 48 anos. Então, hoje em dia, a questão é diferente. Mas quem tem a carência cumprida até o dia 13/11/2019, aposentadoria por tempo de serviço é 35 anos homem e 30 mulher. Aposentadoria por idade, que ainda se encontra em fase de transição, só para a mulher, hoje 15 anos de contribuição ou 180 meses de carência e 61 anos e meio. Vai fechar em 62 o ano que vem. Fica definitivo. Certo. Certo? Então, essa questão aqui desses anos que a pessoa deixou de contribuir... Então, a questão da pessoa deixar de contribuir não interfere no direito aquisitivo da aposentadoria. Existe uma lei número 10.666 de 2003 que trata das contribuições e da qualidade de segurado. Não há necessidade de se ter mais qualidade de segurado. O que é isso na prática? Ele fez a pergunta que a pessoa trabalhou 5 anos e depois deixou de contribuir. Então vamos na pior das hipóteses. Ela trabalhou 5 anos, foi demitida sem justa causa e recebeu o seguro-desemprego. Certo. Que muita gente acha que é só um auxílio. Não é. Ele é muito mais do que um auxílio. Ele estende o período de graça. O que é o período de graça? É um período aquisitivo que o trabalhador ganha com direito a cada dia de trabalho. Como ele tem 5 anos de trabalho, Certo. foi demitido sem justa causa, ele tem o direito de ficar 24 meses sem contribuir com o INSS e mesmo assim ele está amparado pela lei previdenciária. Entendi. Aí que veio o pulo do gato. Certo. Ele recebeu o seguro-desemprego, certo? Certo. Seguro-desemprego dá ao cidadão o direito de mais um ano de período de graça. Ou seja, se ele trabalhou 5 anos, foi demitido sem justa causa e recebeu o seguro-desemprego, ele pode ficar até 3 anos sem contribuição que ele está garantido. Poxa vida. Então a pergunta aqui da Fernanda é o seguinte: vamos supor que uma pessoa fique 5 anos sem trabalhar registrado e sem contribuir. Ela contribuiu X período lá atrás e durante 5 anos, por qualquer que seja a situação, ela interrompeu e ficou sem contribuir com o INSS. E complete a idade para se aposentar. Essa pessoa então teria problema por não ter contribuído nesses últimos anos?
Depende. Normalmente não. O Brasil aqui na Previdência Social não costuma executar os débitos previdenciários. Mas isso é uma questão... Lei. Pode? Pode, mas isso é uma questão bastante complexa, eu vou explicar agora. Certo. Se você é trabalhador regido pelo regime geral de previdência, certo. Se você deixou de trabalhar, você tem um período de graça, não computa recolhimento, mas você ainda tem direito. Certo. Se você não recolheu porque você não está trabalhando, rompeu-se o contrato de trabalho. Certo. Você não é devedor do INSS. Certo. Mas existe a questão inversa, existe a questão daquele que é contribuinte individual. Entendi. Ou empresário. Muitas vezes o empresário encerra a empresa, mas não dá baixa no INSS, que ele não está mais na ativa. E o contribuinte individual, que é o chamado autônomo, ele vai fazer inscrição como autônomo e depois para de pagar. Entendi. Ele vira devedor do INSS porque ele não deu baixa. Entendi. Você entendeu? Só que o INSS não costuma executar fiscalmente essas coisas. Não executa nem as grandes empresas. Os pequenos, pior ainda. Que é a salvação de todo mundo. Com a lei que eu te falei, 10.666, não há exigência de qualidade de segurado. Se ele tiver cumprido a carência, em qualquer momento da vida dele, ele já aposenta. Ou então, ele retroage o pagamento, que nem ele ficou sem pagar, mas ele posso retroagir o pagamento até 60 meses para trás, que é 5 anos. Entendi. E aposenta. Entendi. Como calcular a segunda pergunta, a aposentadoria? Dá para pensarmos estrategicamente, com planejamento, para conseguir a aposentadoria com valor integral? Como devemos fazer? Olha, no Brasil é complicado falar em planejamento de aposentadoria. Nós podemos até levar em consideração um plano de previdência privada, mas para o INSS, para aquela pessoa que é empregado, por exemplo, depende de estar trabalhando. Se ela estiver trabalhando, a possibilidade de se planejar existe, mas na minha opinião, né, na minha singela opinião, ela é remota. Entendi. Mas há sim, desde que a pessoa tenha recursos para poder gerir isso até a data da saída da aposentadoria. Que cumpriu a carência da entrada, se o INSS se negar, a Justiça Federal está aí para resolver o problema. A Justiça Federal tem sido bem justa, Celso, vamos colocar assim. Nesse sentido, sim. Eu posso dizer para você que a Justiça Federal, não só de São José dos Campos, como de outras cidades, que eu milito aí em favor de vários segurados, a Justiça realmente tem feito justiça aos segurados do INSS. Ok. Dr. Celso, como conseguir nossos dados de contribuição ao INSS? É possível? Sim, é possível. Você pode, através do seu CPF, entrar em contato com 135, solicitar o número do seu NIS ou ir até a Caixa Econômica, apresentar o seu CPF, também você pega o número do seu NIS, cria-se uma senha que atualmente chama Meu INSS. Certo. Lá você tem conhecimento de toda a sua vida previdenciária. Ok. Quarta pergunta, Dr. Celso. Qual a diferença entre se aposentar por idade e contribuição? Nenhuma, porque as duas têm que ter contribuição. Não existe. Não, a única diferença é que a por idade você tem que cumprir o requisito de idade e mais a carência, que é 180 meses. Certo. E a aposentadoria por tempo de contribuição, aí a questão é por tempo. Certo. A pergunta foi por idade e contribuição, mas a diferença. Digamos que por tempo de contribuição, 35 anos, por idade, 15 anos. Entendi. Vamos lá. Quinta pergunta. O cálculo para o benefício considera a média de todos os pagamentos. O valor encontrado é chamado de salário de benefício. Sendo assim, como devemos proceder para que, ao se aposentar, a média nos garanta um benefício melhor? Bom, hoje tem a lei 2172 de 97. É feita uma média aritmética a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria. Não é a vida toda. Existe em curso uma ação judicial em 5 tribunais regionais federais do país todo, que já virou tema de repercussão geral, que é o chamado revisão da vida toda. Certo. O que nós queremos é incluir toda a vida contributiva do segurado
para que ele tenha um valor de renda mensal inicial melhor, porque hoje as aposentadorias, o cálculo é 50% aproximadamente, entendeu? Julho de 94 até agora. Tá. Doutor Celso, ainda nessa pergunta a pessoa está fazendo a seguinte colocação, vou aproveitar aqui. O tempo mínimo para contribuição para aposentadoria é de 18 anos. Sendo então a somatória de todos os anos de contribuição, é necessário que sejam contribuições atuais? Vamos supor, diz a pessoa, que uma pessoa fique 5 anos sem trabalhar registrada e sem contribuir com o INSS e complete a idade para se aposentar. Essa pessoa teria problemas por não ter contribuído nesses últimos anos? Ou seja, a pessoa contribuiu dentro do seu período ali, mas ela não estava na idade ainda. Mas quando completou a idade, fazia 5 anos que ela não contribuía. Isso afeta? Afeta. Lembrando que não é 18 anos a carência para aposentadoria. É 35 anos para homem, 30 anos mulher, até a data de 13/11 de 2019. Certo. A questão de faltar os 5 anos, a pessoa, se ela tiver 65 homem ou hoje 61,5 mulher com 18 anos, ela aposenta, porque cumpriu a carência, que a carência é 180 meses, ou seja, 15 anos. Mas se ela tiver 18 anos e tiver querendo aposentar por tempo de serviço, ela não vai conseguir porque não alcançou a carência de 420 meses, que são 35 anos de contribuição. Aí não aposenta. Com 18 anos não aposenta. Ok. A Edinalva Pereira manda a seguinte pergunta aqui. Bom dia, paz do Senhor. Sou Edinalva, trabalho na área da educação, porém sou pessoa jurídica. Tenho algumas contribuições antes de ser pessoa jurídica. Fora isso, contribuo há 11 anos. Minha dúvida é se para aposentadoria eu me enquadro para aposentar na área da educação, mesmo sendo pessoa jurídica. Não. Atualmente, com a emenda 106 do Bolsonaro, né, que está regendo a nova lei da aposentadoria, certo. As pessoas que trabalham na educação, elas têm que ter 25 anos diretos com a educação, sem interferência de outros tempos. O professor, se ele tiver 25 anos de magistério, ele aposenta. Se ele tiver intercalado, ele não aposenta. Aí vai para a aposentadoria comum. A pessoa trabalhou 10 anos como secretária. Não, e nos outros 15 anos como professora. Então, não sai aposentadoria. Não sai? Não, como professor não. Mas sai aposentadoria por tempo comum. Entendi. Que a aposentadoria do professor hoje tem uma certa vantagem em cima da aposentadoria comum. Ah, é? A vantagem é remuneratória. Certo. Bom, o Elias José diz assim, Paz do Senhor Jesus, gostaria de saber, tenho um benefício por acidente já há 20 anos e tenho 57 anos. Para mim, quando me aposentar, receber uma aposentadoria melhor, tenho que começar a contribuir com o INSS com qual valor de contribuição? Bom, a questão é o seguinte, ele recebe o B94, que é o auxílio acidentário. Quando ele vier se aposentar, esse benefício vai ser cancelado. Esse benefício do INSS, ele não tem teto. Não tem. É o único benefício do INSS que não tem teto. Vamos supor um jogador de futebol que ganha R$1,5 milhão por mês. Certo. Vai lá, recolhe num valor máximo de 6.106. Vai lá num belo jogo, ontem, Flamengo e Atlético Goianiense. Um jogador lá que ganha R$1,5 milhão ontem quebra a perna. Certo? Acabou a carreira. Acabou a carreira. Vai ficar aquela sequela, ele não vai poder mais se utilizar do corpo físico para poder jogar bola. Então ele vai receber 50% do valor do salário no dia do acidente. Se ele ganhava R$1,5 milhão, vai passar a ganhar 750 mil por mês no INSS. É justo? É justo. É acidente. Um sofre a penalidade remuneratória e o outro pela física, porque ele deixou de ganhar R$1,5 milhão por mês. Entendeu? Mas é o único benefício que não tem teto. Existem casos assim já? Existe. Edmundo recebe uma cifra grande de auxílio acidente. Acho que o Neto também, se não me falha a memória, recebe. O Zenon recebe. Lembra do Zenon que jogava no Corinthians? Sim. O Zenon recebe uma cifra grande de auxílio acidente. E muitos outros por aí. Rapaz.
Mas a questão dele aí é o seguinte, Certo. ele perguntou sobre a aposentadoria. Se ele Isso. estiver desempregado, Certo. o auxílio acidente dele é 91%. Então ele paga o INSS. Só que se ele for aposentar, por exemplo, se ele ficar desempregado a vida toda, recebendo só o auxílio acidente, que talvez seja suficiente para a manutenção dele, e se ele depois for pedir aposentadoria por idade, ele recebe a aposentadoria por idade, mas ele perde o B94. Perde. Perde porque a partir de 2006 o Supremo Tribunal falou que não pode acumular 2 benefícios. Então vamos lá, Celso. Na linha dessa questão toda, a pessoa que, por exemplo, no caso, está lá trabalhando numa fábrica, acontece um acidente durante o trabalho, dá lá incapacidade para o resto da vida, para exercer aquela função. Como é que fica, por exemplo? São 2 perguntas que eu vou te fazer. A primeira, ela está incapacitada ali, digamos, amputou um braço. Como é que fica a questão da aposentadoria dela? Então, essa questão é muito simples de responder. O auxílio acidente, ele começa lá com o 91, que é um auxílio acidente como se fosse um auxílio doença. Certo. Só muda o código. Doença é 31 e o acidente é 91. Certo. Eu falei em B94. O que é o B94? O B94, ele é o auxílio acidente consolidado. Aquele que não tem mais retroação, não volta. Certo. Você passa pelo auxílio acidente B91, que é para você ficar afastado por um tempo para ver se consolida suas lesões em 100%. Certo. Sofreu acidente, ficou lá 1 ano recebendo auxílio acidente, sarou, Certo. melhorou. Sarou não, melhorou. Certo. Ah, mas ficou sequela. Eu já não desenvolvo meu trabalho 100% como eu desenvolvia antes. Aí você vai pular para o B94, que é o auxílio definitivo. Aí você vai receber 50% do valor do seu salário calculado no dia do acidente. 50%. 50%. O pulo do gato é o seguinte, esse benefício é pago àquele trabalhador que, inclusive, no trajeto de sua casa até o seu trabalho, sofreu um acidente. Entendi. Isso não tem a ver Na com... ida e na volta. Tem o fator tempo, fator... Não, você pode começar a trabalhar de manhã, sofreu um acidente à tarde, está coberto. É acidente. Na volta para casa. Na volta, na ida. Na ida não, porque você ainda vai começar o trabalho. Não conta. Então... No dia no primeiro dia não. Mas se você estiver voltando para casa já com o dia de trabalho encerrado, cumprido, cumpriu a meta direitinho, bateu seu cartão, entrou, saiu, voltando para casa, sofreu um acidente, está coberto. Vamos lá. Então, o sujeito estava dentro do coletivo público indo para o emprego. Isso. No trajeto houve um acidente. E qualquer que seja a situação, vai ficar afastado 8 meses, alguma coisa assim. Não, Desde que ele tenha sofrido a lesão. certo. Não é considerado, nesse caso, estando a serviço. Não vai considerar. Não, considera. Considera? Você está indo para o trabalho. Vamos colocar já um esquema que já faz 1 mês que eu estou trabalhando. Estou indo para o trabalho, o ônibus sofreu um acidente lá, eu me machuquei, estilhaçou o vidro, furou meu olho. Certo. Eu vou passar, eu vou ficar afastado. Certo. Entendeu? Furou meu olho, mas furou alguma coisa aqui, depois eu volto a enxergar 100%. Certo. Acabou, tive alta, beleza. Furou a íris. Certo. Não estou enxergando mais 100% com o olho. Aí eu vou receber o benefício acidentário indenizatório, que é o B94. Entendi. É uma indenização que a INSS paga para você. Bom, uma pergunta que chegou aqui. O sujeito, ele trabalhava 12 anos na rede privada. Prestou um concurso público, recolheu os 12 anos aqui como bancário. Como é que fica essa questão da aposentadoria dele, 12 anos aqui fora, e em relação a agora o novo tempo como funcionário público? Muito simples. Ao final, ou já mesmo no começo, caso ele queira, ele solicita para o Instituto de Previdência do Servidor Público que requeira no INSS a certidão de tempo de serviço dele, no setor privado. Ele pega essa certidão e a verba no setor público. Entendi. Está completo o tempo. Então,
aquilo que se exige em algumas funções, no Estatuto do Funcionário Público, ou não sei como funciona do servidor público municipal. Sei que não são tão iguais assim. O sujeito trabalhou 12 anos no banco, prestou concurso para a prefeitura, e a prefeitura tem lá um exemplo. O critério é o mesmo? É o mesmo para aposentadoria ou não? É o mesmo. Para aposentadoria, por exemplo, o servidor público tem a mesma carência de tempo do que o que fora? A mesma carência. Por idade ainda tem uma carência um pouquinho diferente, que no serviço público, o servidor não pode trabalhar com mais de 70 anos em um dia. Não pode. 70 anos, se ele tiver 5 anos de serviço público, ele aposenta. Compulsoriamente. Entendi. Com proventos proporcionais. Certo. Entendeu? Então, Celso, os magistrados são considerados funcionários públicos? Sim, magistrado, servidor público. Ok, vamos lá. E por que alguns deles são obrigatórios também, aos 70, sair? Obrigatório. Qualquer servidor público, qualquer. O único servidor público que não está obrigado a trabalhar depois de 70, por incrível que pareça, nesse país, são os legislativos. Deputado, senador, prefeito, vereador e presidente da República. Esses não são considerados servidores públicos. Não são. Eles são eletivos. Sim. Eles são transitórios. Não é efetivo. Ele entra e sai. Ele tem data para entrar e data para sair. Desde que ele seja eleito. Tá. Dentro desse exemplo que você falou, ele não é considerado, mas vindo a praticar atos ilícitos, aplica-se a ele os pressupostos durante o exercício da ilicitude, a agravante por ser funcionário público? Mais ainda, realmente, essa pergunta é interessante. O servidor público transitório, que é aquele que vem de cargo eletivo, certo, prefeito, vereador, deputado, senador, ele tem agravante por ser servidor público. Então, o crime de peculato que se aplica especificamente. Especificamente ao servidor público. Então, o caso de um funcionário público, vamos aqui usar um caso específico. O vereador, por exemplo, durante o exercício do seu mandato, naquela função que ele estava, ele cometeu esse ato. Para sua condenação criminal, vai se aplicar as agravantes que se aplicaria a um outro servidor público concursado, correto? Exatamente, subsidiariamente. Tá. Vai ser aplicado. No Brasil, há um tempo não tão distante assim, eu não sei se isso se aplica a todos os municípios e também para o campo legislativo estadual e federal. Mas tinha-se informações de que alguns funcionários públicos, alguns cargos públicos nessa função de eletivo, depois de 2, 3 mandatos, passavam a ter direito à aposentadoria. Isso procede? Ainda é assim? Isso procede. Até a medida, a emenda 106, que é atual regime de aposentadorias, era permitido, assim, após 2 mandatos, a cada 2 mandatos, uma aposentadoria. Não é mais. Hoje, nenhum lugar do Brasil? Nenhum lugar do Brasil. Hoje, o servidor público de cargo eletivo, ele também tem que cumprir a regra dos 30 anos, 35 anos. Entendi. Graças a Deus. Graças a Deus. E para eles, a função de rendimentos, aplica-se o mesmo? É o 50%? Teto. Agora é o teto do INSS. Ah, tá. E qual é o teto hoje? 6.106. Então, o camarada que ganha R$35 mil hoje... Vai ganhar 6.106 com aposentadoria. Não passa disso. Magistrado, a mesma coisa ou não? Não. Magistrado é outra linha. Daí é Poder Judiciário. É outro instituto. Certo. Eles têm o regime próprio deles, que é um Instituto de Previdência do Servidor Estadual. Para o magistrado estadual. Para o magistrado federal, o Instituto do Servidor Público da União. São institutos diferentes. Iguais e diferentes ao mesmo tempo. Tá. São servidores públicos. Veio uma pergunta aqui dizendo o seguinte: no caso do magistrado, por exemplo, ele, quando ele é punido, procede o fato de que ele perde o cargo, mas leva os rendimentos? É a melhor punição que tem no mundo. Verdade. O cidadão pode se transformar em magistrado hoje, através de concurso público. Foi aprovado, bonitinho.
mesmo ele estando naquele processo de experiência que o juiz, hoje o magistrado, ele passa por um processo de experiência de 24 meses para depois se tornar efetivo. Certo. Mesmo no período transitório de experiência dele, se ele cometer se ele cometer um crime no qual ele deva ser punido com a perda do cargo, ele leva para casa mensalmente hoje R$35 mil. Santo Jesus, eu Pois vou é. ter que voltar. Ainda não se fez justiça nesse sentido, mas estamos. Uma andorinha já veio para começar a fazer o nosso verão. Oh, isso é muito bom. Isso é bom. Isso é muito bom. É. O sujeito, por exemplo, tem uma pergunta aqui, ele adquiriu uma enfermidade e ele não está mais apto para exercer aquela atividade. Aí o INSS lhe dá lá um afastamento por 2 anos. E esses de 2 em 2 anos ele tem que estar indo lá fazer perícia. Qual a causa disso? E esse tempo que ele está recebendo do INSS interrompe aquela questão do recolhimento? Não. Como é que funciona? Hoje, através da emenda 106, foi criado um sistema da aposentadoria por invalidez que ela deve ser revista de 24 em 24 meses. Certo, Até o indivíduo completar 55 anos homem e 50 mulher. certo, Completou 55 anos, continua incapacitado, aposentadoria definitiva. Mulher, fez lá, perícia de 2 em 2 anos, completou 50 anos, continua incapacitado, aposentadoria definitiva. certo. Entendeu? Qual que era a outra pergunta? A questão é o seguinte, ele está, por exemplo, na condição de se acidentou. Ah, tá, lembrei. É, É o seguinte, a doença, vamos trabalhar com doença. certo, A doença pode ser que ela te invalide parcialmente. sim, Você pode, eu não posso trabalhar mais na função de locutor porque eu fiquei surdo. certo, Mas eu posso trabalhar na função de escritor porque eu ainda tenho a visão e as minhas Certo. mãos ainda escrevem. O INSS pode te conceder uma aposentadoria parcial, de no máximo até 50% por doença. Mas essa respeita o teto da Previdência, que o teto é 6.106. Se a sua invalidez é parcial, você vai receber a metade do valor. Entendeu? E pode trabalhar em outra função. não perde. Não perde. Então, o sujeito foi aposentado parcialmente. Parcialmente. Tá. Ele não pode mais, por exemplo, nesse fato que você colocou. Ele pode ser registrado numa outra empresa? Pode Numa ser outra registrado função? numa outra Não, função. não quebra. Não quebra, mas não pode ser aquela função pelo qual ele foi aposentado. Ok. Entendeu? Então, o cara era, por exemplo, mecânico e agora ele está lá, perdeu um braço, por exemplo. Ele pode ser, tá lá, o INSS vai lhe aposentar. Ele perdeu um braço, mas tá lá garantido para ele. Bom, digamos que essa tragédia aconteça aos 30 anos de um indivíduo. Diante disso, tem muita coisa que ele talvez não, com certeza pode trabalhar. Sim, Por exemplo, como controlador de acesso. sim. Eu ia falar isso. Fiscal, controlador de acesso, ele pode exercer a função tranquilamente. Desde que a aposentadoria dele seja concedida de forma parcial. Por isso é bom, quando fizer a perícia médica, já questionar o médico. Doutor, eu estou incapacitado 100%, a minha incapacidade é parcial, é temporária, é permanente. A sua incapacidade, ela é permanente e parcial. Então eu vou me aposentar parcialmente, para eu poder... Porque a gente sabe que o benefício hoje previdenciário é baixo, é insustentável praticamente, não cumpre aqueles requisitos básicos Certo. da Constituição, né? Certo. Mas, como existe essa possibilidade da aposentadoria parcial, você pode trabalhar com outra questão. Outra questão. Então, dentro disso que você falou, o sujeito ele tem essa condição e ele foi aposentado. Ele presta um concurso público e passa, porque dentro dos critérios do concurso ele foi considerado apto. Não, uma coisa não interrompe a outra. Não, senhor. Pode para o concurso, pode trabalhar como servidor normalmente, não vai perder o benefício, porque são institutos diferentes. O INSS é um Instituto Geral de Previdência. Certo. O servidor público tem instituto próprio, e não é geral, é só para servidor público. Um professor que dá aula em 3 escolas, vamos lá,
Ele dá aula numa escola particular, ele é concursado no município e concursado no estado. É quase um anjo, né? Porque trabalhar nesses três aí... Mas trabalha. Trabalha. O pessoal da saúde também trabalha. 3, 4 empregos. Minha tia Maria Luísa esteve aqui na semana e foi bem sucedida e foi isso aí. Até você foi aluno dela. Eu fui aluno dela. E não foi fácil não, cara. O chicote estalava nervoso lá. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa tão conhecida assim como professor aqui em São José. Vamos lá. A pessoa concursada no estado, professora. Concursada no município e trabalha num colégio particular. Como é que fica essa questão de aposentadoria? Maravilha. Maravilha. Não vai ter que optar por uma. De jeito nenhum. Ela vai receber as 3 aposentadorias. São 3 institutos diferentes. Certo. Servidor público estadual, servidor público municipal e regime geral de previdência. Um não se comunica com o outro. Existe algum caso que interrompe um outro? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Cumpriu a carência em cada um dos setores ali, aposenta. Acabou. Então, então não tem caso que a pessoa tem que escolher por qual salário ela quer ficar. Qual aposentadoria a não ser que ela tenha direito a 2 aposentadorias no mesmo instituto. Entendi. Aí sim ela tem que optar pela melhor. Por exemplo, dá um exemplo para nós aí no mesmo instituto. Eu posso aposentar no INSS por tempo de serviço. Certo. Ou me aposentar com aposentadoria especial, que é aquela de 25 anos de serviço especial. Certo. Serviço especial é aquele que tem um acréscimo de 40% do seu tempo de serviço. Trabalhou Certo. 25 mais 10, 35. 100% do valor do benefício. Aposentadoria por tempo de serviço, 42. 100% do valor do benefício? Não. Você entra no fator previdenciário. Certo. De acordo com a sua idade, tem um fator que multiplica pelo seu período base de cálculo, que vai dar a sua renda. Certo. Aposentadoria especial beneficia cheio. Também, você trabalhou 25 anos com agente agressivo à sua saúde. Então, é óbvio também que você tem direito a receber um pouquinho melhor, né? Óbvio. Doutor Celso, o que mudou da legislação antiga nessa área trabalhista para a nova? É uma pergunta que está feita aqui. Olha, mudou profundamente. Para pior ou para melhor? No seu... Olha, no meu ver, Isso. para mim foi para pior, viu? Porque hoje, por exemplo, se eu tirava 200 aposentadorias por ano no setor administrativo, hoje eu estou tirando umas 60, 70. Ficou mais difícil se aposentar. Ficou mais difícil porque aumentou a carência. Certo. Aumentou a carência e inclusive aumentou a idade para as mulheres, que anteriormente, até 2007, era 65, baixou para 60. Ficou uma maravilha. Mas veio aumentando. E agora, com essa reforma, subiu para 62. O ano que vem já é 62 e fecha em 62. Entendeu? Bom. Era 53 anos homem. De 53 pulou para 65. 12 anos a mais. 12 anos a mais. E não importa mais os 35 anos. Você se aposenta lá desde que você tenha um mínimo de 15. E o máximo de 35. Se tiver os 35, 65, 100% do valor do benefício. Aí você vai receber uma aposentadoria especial. Ah, eu só tenho 15 anos de contribuição. Você vai receber o benefício? Vou também. Só que é proporcional. Entendi. Entendeu? Então, nós tivemos prejuízo, né? Sim e não. Por quê? Não. Eu vou explicar, é muito simples. Você aposenta por tempo de serviço com fator previdenciário, certo? Vamos supor que você tinha o direito a um benefício de R$6.000. Puxa, mas eu perdi 40% por causa da minha idade, que eu estou aposentando com... por exemplo, eu tinha 53, mas estou me aposentando com 48. Certo. Se você fosse aposentar com 53, você ia ganhar X valor. Mas você está aposentando com 48, você está ganhando Y. Mas ainda assim é melhor se aposentar com Y do que com X. Por quê? Eu me aposentei com 48, até eu chegar nos 53, são 5 anos. Certo. Os salários que eu venho recebendo de 48 até os 53, eu sou credor, eu formei um crédito. Certo. Certo? Ao passo que se eu esperar para completar os 53 anos e a partir dali me aposentar, eu vou só receber a partir dali. Vamos supor, eu tenho direito aqui com 48 anos, eu tenho direito à aposentadoria com 4.000. Certo. E com 53 eu tenho direito a 6.000. Por
que eu vou esperar completar os 53, sendo que eu posso já ir recebendo esses 4, e quando eu chegar nos 53 eu vou estar mais ou menos com 5.800. Vou perder R$200. Se eu não receber esse valor até os 53, eu vou perder quantos R$1.000 aí? Entendi. Entendeu? Então compensa aposentar no fator previdenciário. Não é prejuízo, pelo contrário, é lucro. Se eu esperar aposentar daquela idade para frente, eu deixei de receber como o servidor por abono em permanência. Uhum. Quem se aposentava, na minha opinião, no fator previdenciário é considerado um abono em permanência. Porque a hora que você chegar na idade de se aposentar, seu benefício está compatível com o seu salário. Queridos, vocês estão nos acompanhando aqui pelo programa Voz do Brasil para Cristo. Eu estou fazendo aqui sem intervalo, aproveitando a figura ilustre do nosso amigo Dr. Celso, e o qual está esclarecendo as dúvidas aqui a respeito das mudanças na legislação trabalhista, as questões junto ao INSS. Você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 12 3921 9499 12 3921 9499, e você vai conseguir aí, se não der agora durante o programa, nós vamos fazer chegar até você suas respostas, tá bom? Quero repetir, manda um WhatsApp para nós no 12 3921 9499. Doutor Celso, uma outra pergunta aqui. A questão, por exemplo, de contribuição, valor mínimo. Você está dizendo que hoje vai se considerar a idade. Então, por exemplo, o sujeito tem 35 anos já de contribuição, mas ele não tem a idade para se aposentar. Então ele vai ter que cumprir o prazo da idade? É isso? Não, depende. Isso é bom esclarecer. A data de 13/11, o presidente, em comum acordo com o Congresso, fechou a questão da seguinte forma: se o cidadão, não importa a idade, certo, tiver até 13/11 de 2019 o tempo de serviço comum ou comum e especial, somando-se os dois, de 33 anos de serviço. Mas falta 2 anos só para eu me aposentar. O presidente estabeleceu um período de transição da aposentadoria antiga para a aposentadoria atual. certo. Então, quem tinha os 33 anos nessa data vai pagar um pedágio de 50% do tempo que faltar para você completar os 35. Então, vamos supor, o cidadão tinha 43 anos no ano passado. Certo. Trabalhava com insalubridade. Somando o período dele, tinha 33 anos de serviço comum e especial. Não aposentou. Como é que fica? Vai para os 65 anos? Não. Ele vai trabalhar mais 2 anos, bateu os 35 e vai pagar o pedágio, que é 50% do tempo que faltava para completar os 35, que é mais 1 ano. Mas nossa, eu tinha 34 anos e 11 meses. Eu me aposento? Sim, no mês seguinte. Então eu não vou pular para os 65 anos. Existe uma regra de flexibilização do direito aquisitivo da aposentadoria, garantido pela emenda 106. Bom, diante disso, então, vamos falar em valores. No caso das mulheres, hoje é quantos anos? 15. 15 Manteve-se os 15. 15 mínimo. 15 mínimo. 15 mínimo. E o período cheio? 30. 30. Para a mulher. Vamos lá. O cálculo é o seguinte. Tanto faz. Me corrija aqui, porque foi essa uma observação que fizeram aqui. A pessoa recolhe lá, por exemplo, um valor, um exemplo, de R$1.000 por mês. Nesses 30 anos de contribuição, isso não vai interferir no valor lá na frente, porque vai considerar os últimos 5 anos para dar a média do salário da aposentadoria dela, ou conta a somatória? Não, a média aritmética que eu falei para a renda mensal inicial é a partir de julho de 94. Tá. Então, como não tem, você pode fazer a contribuição de maneira intercalada, contribuí 3 anos como empregado, fiquei 3 anos desempregado, depois voltei, contribuí mais 1, fiquei mais 6 meses desempregado. Então, certo. Conta-se de forma intercalada, mas conta. O importante é que quando chegar a data do aniversário que ela vai ter direito à aposentadoria, ela cumpre a carência, que é 180 meses para a mulher. Tá.
Lembrando, que é um detalhe muito importante, que a partir de 2023, os homens vão se aposentar aos 65 anos com no mínimo 20 anos de contribuição. Mínimo. O mínimo. Até 31 de dezembro de 2022, os homens se aposentam com 15 anos. 2023 já pula para 20. Então o camarada pode ter 65. Se ele tiver 18 anos de contribuição, vai ter... Não, tá sobrando tempo. Até o final do ano que vem, se ele tiver 65 e 15 anos, ele aposenta. Tá. 2024, vamos lá. 2023 já muda para 20 anos. Então tudo bem. A pergunta é, o sujeito tem 65 anos, completou 65 anos, mas não tem 20 de contribuição. Ele vai ter que completar. Então vai trabalhar, por exemplo... Trabalhar ou recolher. Se ele tem 18 anos de contribuição e tem 65 de idade, ou recolhe, ou vai ter que trabalhar mais 2 anos. Essa questão de recolhimento, ele como autônomo também aceita. Sim, claro. E ele pode recolher retroativamente. Aquela questão, falar, eu sou autônomo, fui lá, fiz a inscrição, trabalhei um tempo como autônomo, depois não trabalhei mais, mas não dei baixa lá no sistema do INSS. Você é devedor do INSS? Sim, só que ele não vai te cobrar, mas se ele tem legitimidade para te cobrar, mas não cobra. E na hora de você dar entrada no benefício também, o servidor não leva isso em consideração, leva em consideração somente o tempo que você recolheu e concede a aposentadoria. Mas, doutor Celso, ele não leva porque ele é gente boa ou não leva porque a lei lhe faculta isso, de dar esse direito? Porque você fica na mão, então, do servidor. Ele pode indeferir a sua aposentadoria por esse motivo também. Pode? Pode indeferir. Mas então, a flexibilização pela lei 10.666 de 2003, que acabou flexibilizando isso. Então, hoje, é de competência da Procuradoria-Geral da República entrar com as execuções fiscais em favor da União. Entendi. Entendeu? Então, o servidor público comum acaba não se metendo, deixa que a Procuradoria se vira com isso. Eles não entram mesmo, porque o caso é pequeno, eles têm muita coisa grande para mexer, os pequenos eles deixam de lado. Vamos lá. A questão da pessoa, vamos voltar aqui, seja homem ou mulher, ela está contribuindo. E como autônomo, tem lá o valor mínimo e não sei se tem um valor máximo para recolher. O valor máximo é o teto. Teto, 6 mil? 6.106. Tá, 6 mil. Está recolhendo no mínimo. Acontece um acidente, ela não tem tempo para se aposentar, mas ela vai ter a cobertura no meio do caminho até ela voltar, essa questão toda. Sim. O que é recomendável para ela se aposentar com um salário melhor? Que se recolha um valor maior. Nos últimos 5 anos. Não. A média é geral. É a partir de 94. Não é nos últimos 5 anos, como alguns estão dizendo, então? Nunca foi 5 anos. Os últimos 5, eu estou dizendo. Não, nunca foi assim. Até 15/12/1998, que era chamada aposentadoria do Fernando Henrique, as aposentadorias eram concedidas e a renda mensal inicial era calculada em cima das últimas 36 contribuições, 3 anos. Tinha gente que pagou a vida inteira, os autônomos, né? Pagaram a vida inteira sobre um salário e faltando 3 anos ia lá, contribuía no teto, aposentava no teto. Entendi. Não, derrubou essa modalidade de aposentadoria em 15/12/98. E agora em 13/11/2019 mudou. Agora é a média aritmética geral. Rapaz, tem muita desinformação, né? Tem bastante. Bastante desinformação. Não existe essa regra, então, que o que vai se levar em conta são os seus últimos 5 anos para calcular a média do seu salário. Ele vai interferir na média aritmética, porque se eu pago, vamos supor, de julho de 94 até 2015, certo, eu contribuí com salário mínimo, e de 2015 até 2021 eu contribuí no teto, certo, a média aritmética que vai levar em consideração é 80% dos maiores salários. Essa é a fórmula. Dos maiores? Dos maiores. Só que, veja bem, eu tenho 60 salários maiores e tenho 180 salários menores. Certo. Então, 20% disso vai ser excluído. Então, por isso que eu estou falando, esses 5 anos, ele vai fazer um volume, mas nem tanto, porque é muito salário mínimo para dividir com salários maiores. Então, a média vai cair lá embaixo.
Nessa nova mudança da legislação, doutor Celso, algum conselho especial para os contribuintes que muita gente não se atentou ainda? Rapaz, o conselho é não deixar de contribuir. Quem puder contribuir, que o faça, porque cada vez está ficando mais difícil se aposentar. Bem mais. A única preservação aí dos 36 salários da média da renda mensal inicial é para aposentadoria especial. É o benefício 46 do INSS, para aquele cidadão que trabalhou 25 anos exposto ao agente agressivo à saúde, seja ele o ruído, agente agressivo, agente biológico, que é pessoal da saúde, né? E o pessoal que tem a periculosidade, quem trabalha na polícia, quem trabalha com bombeiro, quem trabalha com frentista de posto de gasolina, ou qualquer outra especialidade aí que a lei atribua o direito ao acréscimo de 40% no benefício. Bom, esse se aposenta com os últimos 36 salários. os últimos... Aposentadoria especial. Entendi. O Brasil está atrás, está na média ou está avançado na questão dos direitos trabalhistas? Olha, o Brasil hoje, na minha singela opinião, ele está se equiparando à questão mundial. Entendeu? Hoje eu gostaria, por exemplo, se eu pudesse escolher onde trabalhar hoje, eu trabalharia nos Estados Unidos. Lá não tem lei trabalhista. Não tem. Lá não tem lei trabalhista. Lá a lei trabalhista é entre o patrão e o empregado. E todo mundo quer ir para lá, né? Mas explica isso aí. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: nos Estados Unidos não tem Tribunal Regional do Trabalho, não tem Fórum Trabalhista, e a relação contratual de trabalho, empregado e patrão, nunca vai parar num tribunal lá. Nunca? Nunca. Lá não tem Fórum Trabalhista. Mas como é que fica uma situação dessa, por exemplo? É uma outra cultura. Sim. Lá a cultura deles é tudo no fio do bigode. Você entendeu? Tá. Não se estabelece uma relação jurídica como a nossa aqui. Tem tempo lá? Tem. Lá as aposentadorias americanas são privadas. Certo. Você tem que contribuir. Lá todo mundo tem seguro social. Lá você contribui. Lá as aposentadorias são diferentes. Eu não conheço o sistema previdenciário americano, sim, mas eu sei, assim, de forma superficial, que as aposentadorias lá são todas privadas. Entendi. Então, deu o tempo do camarada lá, Aposenta. o que ele recolheu... E o valor deles é bem superior ao nosso. Nossa, puxa vida. Eu ouvi muita desinformação, um atropelo de dar entrada logo no INSS, porque senão vai perder o tempo de serviço. Não. Isso não acontece. Não interfere em nada se você tiver direito. Eu tinha direito há 3 anos atrás. Você deu entrada? Não. Então você deixou de receber 3 anos de benefício. Ok. Não adianta agora eu fazer um requerimento agora e querer receber os 3 anos quando eu vou ter direito. O cavalo passou, montou. Exatamente. Eu tinha direito há 3 anos atrás, fui lá no INSS, dei entrada, o INSS disse para mim que eu não tenho direito. Opa, é mentira. Procure um advogado, dê entrada na justiça que você vai receber os 3 anos que tinha direito. E mais o daqui para frente, quando sair a aposentadoria. Aí, eu tenho um caso assim de um colega. Deu o tempo do sujeito hoje. Ele, por bobeira, sei lá o que, não deu entrar na aposentadoria. Perdeu. Perdeu. Não adianta cobrar depois. Eu tinha direito de receber esses 3 anos como aposentado e também o meu salário. Não. Vai contar a partir do requerimento. Tá. O que você disse que ele pode entrar na justiça para ter o direito dele é do tempo só. Do tempo que ele fez o requerimento e o INSS negou, dizendo, não, você não tem direito. Tá. Isso acontece muito. 99% dos pedidos de benefício de aposentadoria no INSS são negados. Aí o cidadão vai e procura um advogado. Só que tem muitos cidadãos que não procuram advogado. Certo. Às vezes eu vou lá, o cliente chega no meu escritório e fala, doutor, eu queria que o senhor fizesse uma contagem para mim e tal. E aí eu olho e falo,
Puta merda. Falei, pô, você podia ter aposentado há 3 anos atrás. Aí o cliente se assusta. Ah, mas eu dei entrada no INSS e não recebi. Pois é. Eu contrato 2 vezes com ele. Uma para fazer o benefício administrativo agora e outra para buscar aquele pedaço que ele deixou de receber lá. Recebe. Recebe. O juiz tem levado isso em consideração? Com certeza, em 100% das vezes. Já houve casos que teve que recorrer? O entendimento aqui embaixo não... Todos os casos, normalmente, tem que recorrer. Lasqueira. O corpo jurídico do INSS é forte. Eles recorrem de tudo. De tudo. Hoje, por qual motivo? O INSS, ele tem... eu acredito, sim, que se eles não recorrerem, eles acabam quebrando a banca. A banca deles se quebra. Sim. O INSS vai à bancarrota. O INSS tem aproximadamente hoje, no país inteiro, 60 milhões de ações judiciais. Meu Deus do céu. Imagina o INSS sendo condenado a pagar aí R$1 a cada ação dessa. São 60 milhões. Imagina se ele for condenado a pagar R$1.500. São 6 bilhões e meio de reais. Então eles têm que recorrer de tudo. Eles têm que recorrer porque precisa criar repercussão geral para poder ficar bem esclarecido, porque o INSS é o povo é uma massa. Entendeu? Entendi. E os recursos são esgotáveis. Por isso que teve a reforma da Previdência agora. Porque senão, daqui 10 anos, o Brasil ia quebrar, não ia conseguir pagar as aposentadorias dos seus contribuintes. Puxa vida. Pois é. Bom, o senhor está falando que em relação a essas decisões, 90% tem que ir para o recurso. 90% vai para o recurso. Eu sou mais cauteloso, eu ponho 99%. 99%, porque o INSS é dureza. Puxa. Eles questionam tudo e mais um pouco. Bom, diante disso, só para esclarecer que foi uma outra pergunta que fizeram aqui, que você já respondeu. O sujeito trabalhou 20 anos e ele parou de recolher. Foi trabalhar como autônomo, deu bobeira e não recolheu. Ele pode recolher esse tempo que passou. Agora ele está trabalhando. Digamos que ele ficou 5 sem recolher, arrumou um emprego, agora ele está recolhendo. Mas deixou de recolher. Isso aqui ele pode recolher, pode parcelar ou tem que pagar à vista? Bom, isso é uma questão aí que... É administrativa? Você pode parcelar, é uma questão administrativa, mas você pode fazer o parcelamento, mas hoje você tem que fazer o parcelamento na Receita Federal e não mais no INSS. Na Receita Federal? Dívida tributária. Mas a Receita parcela. A Receita tem um refis, você consegue parcelar os débitos previdenciários em até 60 vezes o débito cheio. Vamos supor, eu devo para o INSS 60 mil reais em contribuições. Certo. Eu consigo de que maneira esse refis? Eu vou até lá, preencho o formulário, dou entrada, passo o NIS. Na Receita ou no INSS? Na Receita. Tá. E a Receita vai me emitir uns boletos mensalmente para que eu faça o pagamento do parcelamento daquele débito em até 60 meses. Chamado refis. Tá. Nossa. Não só para o INSS, como para outras questões também, né? Outras dívidas tributárias, imposto de renda, imposto de ICMS já na questão da Receita Estadual. Mas da União, todos os impostos da União, hoje você consegue o refis. Tá lá, deu a idade, nesse meio de tempo, tá faltando um recolhimentozinho, vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que recolher por fora, senão não consegue dar entrada. Exatamente. Mesmo tendo acordo, mesmo fazendo tudo lá no INSS, parcelando na Receita, não tem jeito. Vai ter que cumprir aquele período lá para que isso aconteça. Isso. Certo. No caso também da pessoa ser considerada, então, parcialmente incapaz, ela vai receber aquele valor e pode tanto prestar concurso como também arrumar um emprego registrado em outro lugar. Em outra função. Não vai comunicar nada com nada. Não. Outra modalidade de aposentadoria, aposentadoria especial, aposentadoria 46. Quando você se aposenta na aposentadoria especial, que é aquela que você fica exposto ao agente agressivo à saúde por mais de 25 anos, a partir da sua aposentadoria você tem um prazo máximo de 12 meses para mudar de função ou sair do emprego. Senão você perde a aposentadoria 46. Entendi. O INSS corta. Bom,
Se as mulheres têm a carência de 15 anos, qual a vantagem de continuar recolhendo o benefício até completar a idade de 65 anos? Um exemplo de uma mulher que hoje tenha 50 anos e já recolheu 50 anos. Já recolheu os 15, né? Isso. Ela pode vir a sofrer um acidente. Ela pode vir a ficar doente. Então a necessidade de ir se recolhendo é para manter a qualidade desse segurado. Se ela cumpriu a carência para a aposentadoria, nós vamos falar só em aposentadoria. Ela tem qualidade de segurado? Não, porque ela não está em dia com o INSS. Tá. Se ela pagar em dia o INSS, ela vai ter direito ao auxílio acidente, auxílio doença, auxílio funeral e mais algumas outras coisas que o INSS prevê o pagamento, desde que a pessoa tenha qualidade de segurado. Auxílio maternidade. Entendeu? Entendi. Doutor Celso, é o seguinte: existe algum benefício que o trabalhador tem direito e que ele não sabe? Por exemplo, coisas que só os especialistas na área de direito conhecem. Por exemplo, o camarada vai lá e sempre tem duas ideias. Ou ficou doente, aposenta, tal, não sei o que, ou por tempo de serviço. Você falou um negócio aqui que para mim foi surpresa. A questão do seguro-desemprego. Não sabia. Pois é. Quase a maioria das pessoas não sabe, mas o seguro-desemprego, ele é um seguro mesmo. Ele te dá 12 meses a mais de carência de graça para que você receba qualquer benefício do INSS que não seja aposentadoria por tempo de serviço. Tá. Pode ser aposentadoria por invalidez, né? Cidadão trabalhou 5 anos. Certo? Foi demitido sem justa causa, 24 meses ele está segurado pelo INSS sem ter que contribuir nada, nem um centavo. Mas eu recebi o seguro-desemprego, então eu tenho mais 12 meses. Digamos lá que no último dia do meu período de graça eu sofro um acidente, vou atravessar a rua, vem um motoqueiro, me pega, ou vem um cachorro, me morde, arranca a patela do meu joelho. Estou segurado pelo INSS? Estou. Vou me aposentar por invalidez? Vou, porque quem consegue andar sem a patela do joelho? Aposenta? Opa, claro. Garantido o benefício previdenciário. Poxa. A lei garante isso para você, a lei 8.213 então, de 91. Tá aí uma das coisas que acho que a população não sabe mesmo. Não sabe, a população não sabe porque isso é regra técnica, né? E para isso tem que fazer alguma medida judicial ou é uma questão administrativa? Não é uma questão administrativa, consta no sistema. Não há caso de indeferimento. Pode existir. Não, pode existir um indeferimento pela questão pericial. O perito pode... Não, você não está doente. Não, você perdeu a patela, mas você ainda pode jogar bola. O perito pode te falar isso. E aí? E aí você tem que recorrer aos meios judiciais. Não tem outro jeito. Uma última pergunta aqui, que senão vai longe. É o seguinte: por que tanta apatia dos peritos quando você vai passar por uma avaliação? Eu acho que existe uma certa desconfiança do próprio instituto e eles acabam instruindo seus peritos a verificar realmente se aquela pessoa está ou não incapacitada. Eu, na minha singela opinião aqui, eu acredito que eles são instruídos para indeferir a maioria dos benefícios. Eu acredito, porque há casos que você não consegue compreender. Exatamente. Como que esse cara diz que esse sujeito tem condições de trabalhar? E há outros que você fala assim, não, esse cara aposentou. Exatamente. A questão aí é tipo assim, às vezes a pessoa sofre de um mal de depressão, sofre de transtorno obsessivo, sofre de transtorno bipolar compulsivo, a pessoa tem esquizofrenia. São casos que você olhar para a pessoa, só de olhar, você não diz que a pessoa está doente. Certo. Mas se você ficar uma hora perto da pessoa ou um pouco e ver as atitudes, a maneira de ser, de estar, de permanecer, de andar até da pessoa, você vai perceber que a pessoa está doente. Puxa vida. Mas às vezes você chega lá, o perito, como muita gente fala, poxa, eu entrei na sala, entreguei os papéis pro perito e ele ficou olhando pro computador, digitando o tempo todo. Nem bom dia. E nem olhou na minha cara, não me deu nem bom dia. Nem bom dia. Existe muito isso. Então é a técnica da reprovação na perícia, no meu ver.
Eles estão lá para reprovar, não para te aprovar. Então, justiça não há, né? Nesse primeiro momento não é. Nesse primeiro momento não há. Tá. Necessário que se procure mesmo. Bom, doutor Celso, eu quero aqui primeiro já lhe agradecer pela oportunidade, porque brincando são 5 para meio-dia. 5 para meio-dia. Passou tão rápido. Muito assim? rápido. Já foi 1h45. Meu Deus. É o seguinte, alguma maneira para fazer contato com você lá no escritório, redes sociais, diga aí. Olha, a gente não divulga, né? A gente trabalha mais com indicação. A maioria dos meus clientes são indicados uns pelos outros. Sim. Que aqueles clientes satisfeitos com o nosso trabalho acabam nos indicando 2, 3, 4, meia dúzia de clientes e a gente fica também eternamente agradecido. Mas o contato nosso, eu não tenho rede social do meu escritório, que é por questão de ética, Sim. né? A OAB não permite, a gente também não faz. Não permite? Não, Tá. não permite a exposição do advogado ao comércio. Mas o meu contato é 12 981 24 2872. É meu telefone comercial. Pode entrar em contato, mandar a sua mensagem via WhatsApp, que ela vai ser respondida. Ok. Eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Celso e também dizer ao pessoal que está conosco aí pelo Instagram, o pessoal que está conosco pelo Facebook, no aplicativo e também o pessoal do site, que nós vamos encerrar a entrevista agora em decorrência do horário, mas você pode encaminhar para cá as suas perguntas, você pode mandar para nós também pelo Instagram, que nós vamos fazer chegar até o Dr. Celso. Se você precisar do contato dele, eu quero que você tenha essa liberdade, a gente liga para nós aqui, eu vou encaminhar para você e com certeza você vai ser bem atendido. Eu quero mais uma vez agradecer toda a equipe que trabalha com você, eu sei que não é fácil, nós agendamos isso aqui com quase 30 dias para poder dar certo. Pois é. Não é? E ainda bem que deu, né? Ainda bem que deu certo. Feliz espero demais. ter esclarecido a dúvida de muita gente aí, espero ter contribuído com todos e estou aqui para o que der é. Precisando da nossa ajuda, estamos à disposição. Vamos, eu gostei daquela frase. Brasil para Cristo, vamos em frente. Juntos até a eternidade. Isso é importante. Isaías, tem alguma pergunta que você quer fazer ou não? Aproveita, que agora aqui tá no Vasco. Vamos lá. Tem o caso da Lena, né? Que Eita, paga 7 anos já. Ela paga. Ele tá com problema na coluna, negócio de hernia e tal, e tá tirando a chapa pra comprovar certinho isso aí, né? Certo. E aí, o que pode ser feito no caso dela? A gente precisa olhar a documentação médica dela e confrontar com a perícia, junto com a perícia do INSS. E como eu disse, os peritos lá são complicados. Vou lá procurar o senhor. Antigamente tinha um perito no INSS chamado Dr. Moacir. Esse todo mundo queria matar. Tinha um outro também que chamava Dr. Aires. Esse também era outro. Muito amado. 1,90 m de altura. Ia pesar uns 55 quilos. Parava na porta e chamava o segurado. Fulano de tal. Senta aqui. Tá ok. Aguarda a correspondência em casa. Chegava, não. Judiava do povo, cara. Agora ficou pior, mas saudade, doutor Moacir? Às vezes dá, porque eu já vi o Moacir aposentar algumas pessoas. Viu? Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou lhe falar uma coisa. O diabo, quando ele não vem, manda secretário. Quer dizer... É verdade. Complicado. Tem uns camaradas que faz a gente ir lá em Jerusalém voltar. Você ora muito. Pior que tem aqueles que a gente ora, mas não aguenta mais orar. Não aguento mais orar, vai morrer tanta gente, cara. Ai, Jesus. É verdade. Ai, meu Deus. Só por Deus, né? Só por Deus, cara. Tem uns caras que é prova, né? Celso, eu não acho que eu não daria pra advogar, não, cara, porque é complicado. Olha, a nobre função da advocacia é uma coisa de louco. Você tem que matar não só um leão por dia, não, mas um covil. Eu fico imaginando a sensação de injustiça. Injustiça, você ter todos os protocolos, tudo que a legislação determina, os direitos, e vem um não, indefiro. Exatamente. E aí você olha para o paciente, lá, a pessoa assistida, e você fala assim, poxa, o cara vai ficar quantos anos até o recurso vir?
Vou fazer um comentário aqui, ó. Eu tenho um cliente em Santa Isabel, o nome dele é Gil Liberato Fernandes. Certo. Entrei com pedido judicial de aposentadoria para ele. A perícia constatou incapacidade 100% e permanente. Ele tem mais de 55 anos. Estava recebendo aposentadoria a título de antecipação de tutela. Recentemente, há 90 dias atrás, o INSS convocou para a perícia e cortou o benefício dele. Mesmo tendo o laudo pericial lá, incapacidade permanente. Baseado e em total. Na perícia médica do perito do INSS. Ele se sobrepôs a um laudo pericial judicial e cortou. Eu entrei com pedido de restabelecimento, inclusive para o juiz arbitrar a multa pela arbitrariedade do INSS, Certo. mas ainda não houve a decisão judicial. Estamos aguardando. Enquanto isso, tá lá. Está sem receber, há 3 meses já. Não dá. É muita injustiça pelo INSS. Muito. Mas a gente combate isso o tempo todo. Nós combatemos o bom combate. Baixou o apóstolo Paulo aqui. Olha isso, sabendo de Bíblia, hein? É isso aí. Meus amigos e meus irmãos, eu preciso encerrar a programação, porque senão a diretora Fernanda Mariene vai pegar no meu pé. Mas eu quero aqui agradecer a sua audiência. Brincando, aí já são 12:00. Foi um momento muito significativo. Você vai poder ouvir essa entrevista, assistir essa entrevista no Instagram, @PRKleberFlauzino, e também, você tendo a paciência, no Facebook, você vai pegar lá e vai estar gravado direitinho lá. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão aqui no aplicativo, gente que está no Facebook, pessoal do Insta, pessoal que está no site. Lembrando a você que as respostas que você não recebeu, você vai receber na medida que você nos encaminhe para cá, e o Dr. Celso vai fazer isso chegar até você. Muito obrigado mais uma vez, Celso. Quero agradecer a sua presença. Um abraço para a família. Obrigado. Fico agradecido também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo, né, o pensamento e esclarecendo a população aí que necessita de informação que não tem. Agradeço aí, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Vamos orar e encerrar. Senhor Deus, eu agradeço pela bondade, pela boa, Senhor, boa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã de estarmos aqui. Quero orar pela vida do Dr. Celso, a sua família, os seus negócios. Também, Senhor, eu sei que não é fácil as pessoas que dependem, ó Senhor, da decisão de um juiz, de um perito, e que passam seus apuros na vida para poderem levar o pão para dentro de casa. Que o Senhor Jesus continue lhes assistindo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos colocado em nossa mesa e também por podermos contar ainda com pessoas que podem nos intermediar junto aos tribunais. Louvamos ao Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amigos, eu termino aqui com você. Eu sou Kleber Flauzino, você já sabe, nesta manhã especial do Dr. Celso, meu diácono Isaías está aqui, Agostinho e Fernanda. E você já sabe, prejudicar você eu não quero, mas abençoar sempre. Beijo no seu coração, juntos até a eternidade, e não se esqueça, o essencial é invisível aos olhos. Celso, aquela frase, como é que é? Brasil para Cristo, vamos? Juntos até a eternidade. Deus abençoe, até segunda-feira. Se Jesus não voltar, estaremos aqui. Deus guarde a todos vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Forte abraço. Forte abraço.